Sejam muito bem-vindos à aula de hoje. Falaremos sobre as sincronicidades, então, bem-vindos à evolução consciencial. O significado e a origem quântica das sincronicidades. A sincronicidade, elas tomam a forma de padrões que emergem de um contexto geral de probabilidade e têm um profundo significado para as pessoas que as experimentam, pois elas conectam o mundo interior de um indivíduo com uma ordem universal ou com o unus mundus, que significa um mundo ou um só mundo em um termo, e é um termo que se refere ao conceito de uma realidade subjacente, unificada a partir do qual emerge e para a qual tudo retorna. Foi popularizada pelo psicólogo analítico suíço Carl Gustav Jung, ligando a psique e a matéria. Frequentemente essas coincidências ocorrem, em pontos críticos da vida de uma pessoa e podem ser interpretadas como contendo as sementes de um crescimento futuro. Enquanto as leis convencionais da física não atendem aos desejos humanos ou à necessidade de significado, as sincronicidades então agem como espelhos para os processos internos da mente. Tornam a forma de manifestações externas, de transformações interiores e exibem uma natureza transcendental e divina. Então, gente, a gente precisa das sincronicidades, que é a forma como o cosmos se comunica conosco, através de símbolos, objetos, enfim, figuras, mensagens, que acabam realmente ligando aí a psique à matéria, a nossa mente à matéria, ok? Esses eventos e os fenômenos quânticos têm um terreno comum, transcendental, que são as ondas de possibilidades, potenciais transcendentes que existem fora do espaço e do tempo, mas que podem afetar a realidade. Então, a não localidade da teoria quântica, a conexão direta entre os objetos, liga-se à sincronicidade ao conectar a consciência de objetos ou eventos fora da faixa clássica da percepção por meios não causais, que é a ação da distância da teoria quântica, em que objetos se comunicam instantaneamente, mas mais rápido que a velocidade da luz, e relaciona-se à sincronicidade em seu potencial de comunicação instantânea entre um pensamento e um evento externo correspondente. Essa ação, gente, não tem efeito sobre a nossa condição de tempo e espaço, É como nós vimos aqui, está sobre a percepção por meios não causais, tá bom? E a não localidade, tá? Então, dessa forma, dessa maneira, no mundo da teoria quântica, nossas noções mais fundamentais sobre a realidade se desintegram, mas os fundamentos da sincronicidade começam a fazer sentido, E segundo a teoria mecânica quântica de Erwin Schrödinger, de 1887 a 1961, e aí a gente buscando um pouco na história, certo? Para a gente poder entender o que nós estamos falando, ele diz o seguinte: as propriedades dos átomos e das moléculas. Então, nessa teoria, os elétrons em átomos, em moléculas, não são minúsculas partículas materiais ou pequenas bolas de matérias, como o planeta ao redor do céu, mas são ondas extraordinárias, pois quando um elétron entra em um átomo, ele para de ser uma partícula material e se torna uma onda, ou seja, os elétrons nos átomos são campos de
probabilidades, tá? Porque se tornam ondas. As probabilidades são números adimensionais, ou seja, são proporções de números. As ondas de probabilidade estão vazias e não contêm massa ou energia, mas apenas informações sobre as relações numéricas. No entanto, a ordem visível do mundo é determinada pela interferência dessas ondas. E essas interferências dos padrões das ondas atômicas determinam que tipo de moléculas podem se formar e interagir. As moléculas do seu corpo, por exemplo, interagem de tal maneira que mantém você vivo. Então, essas moléculas, elas se conversam e permanecem, então, juntas justamente para que você esteja vivo, né? Mantendo você vivo aqui. Se alguém observa a natureza da matéria, até as suas origens no nível atômico e molecular, encontra um reino de formas matemáticas e numéricas, onde toda a matéria é inexistente e percebe assim que a base da realidade é imaterial. Bom, já no século VI antes de Cristo, Pitágoras, né, havia ensinado que todas as coisas são números e que todo o cosmos é harmonia e número. Olha que importante, né? E de acordo com Jung, a descoberta de um reino de formas não materiais que existem na realidade física com a base no mundo visível torna possível aceitar a visão dos arquétipos como formas reais que podem aparecer espontaneamente em nossa consciência e nos influencia a partir de um reino cósmico em que eles estão armazenados. Assim, é bastante possível que a mente e a matéria sejam dois aspectos diferentes de uma única coisa, tá? Em um universo conectado, as decisões tomadas por um observador podem ter um efeito instantâneo no resultado dos processos. Em um outro lugar, a uma distância arbitrariamente longa. Na física, falamos da não localidade, quando duas partículas podem permanecer conectadas e agir como se fossem uma única coisa, por mais distantes que estejam. Elas se conversam. No mundo dos 5 sentidos, nenhuma influência ou sinal pode viajar a uma velocidade maior que a velocidade da luz. Assim, qualquer ação tomada em uma parte do mundo pode ter efeito em um outro lugar somente após o período de tempo que um sinal levou para chegar de um ponto a outro. Esse é o trâmite, tá, gente? Porém, no mundo quântico, as influências podem agir instantaneamente em grandes distâncias, em princípio de um universo para o outro. Aquilo que vemos como realidade pode ser descrito em conexão com as propriedades de ondas das partículas elementares. Em outras palavras, com a metamorfose das partículas para ondas e de ondas para partículas. Isso significa que sempre que vemos o que chamamos de partícula elementar, ela aparece como uma pequena coisa material em uma posição específica no espaço, em contraste com uma partícula elementar está no vácuo. Ela deixa de ser uma partícula material e se torna uma onda. Para Nikola Tesla, já havia afirmado em 1931 que nós somos apenas ondas mudando continuamente o que definimos como semelhança e é meramente o resultado do arranjo simétrico
de moléculas que compõem o nosso corpo, tá? Em um potencial infinito na fundação do mundo visível, encontramos entidades que sempre nos aparecem como coisas elementares. Quando interagimos com elas, no entanto, quando elas estão sozinhas, elas se tornam como ondas, e como ondas perdem toda a massa, se tornando formas puras, padrões de informação, algo mental ou pensativo. Como uma onda, essa entidade elementar perdeu toda a sua massa e tornou-se uma forma não material invisível, uma onda que não tem uma posição específica no espaço, mas muitas posições potenciais e formas são reais, mesmo sendo invisíveis, né? Porque tem o potencial de aparecer no mundo material e de agir sobre ele. De fato, todo mundo visível é uma emanação de um reino cósmico não material. Então, o universo é uma totalidade indivisível, onde tudo emana e pertence a essa unidade, incluindo a nossa própria consciência. Assim, a consciência pode ser vista como uma propriedade cósmica fundamental. Essa visão quântica de uma realidade holística, que se refere ao todo, está em perfeita concordância com a ideia do unus mundus, postulada há pouco, que eu já falei, por Jung, tá? Nós somos seres, gente, pertencentes justamente a esse todo, né? Então, a nossa consciência está no todo. Então, somos seres que automaticamente as nossas ideias, ações, aquilo que nós pensamos está invariavelmente colocado aí para o todo. Essa filosofia medieval, fundada na suposição de que a multiplicidade do mundo material repousa sobre uma unidade subjacente, ou seja, que não se manifesta claramente, onde tudo dividido é diferente, pertence a um e ao mesmo mundo que não é o mundo dos sentidos. Assim, as sincronicidades conectam o mundo interior de um indivíduo nesse espectro do espaço, tempo ilusório, com uma imagem universal, ou com o unus mundus que a gente viu. Agem como espelhos para os processos internos da mente e tomam a forma de manifestações externas, de transformações interiores. E como Carl Gustav Jung afirmou, eu simplesmente acredito que alguma parte do eu ou da alma humana não está sujeita às leis do espaço e do tempo. E realmente não, né, gente? Segundo o astrofísico britânico Arthur Eddington, por volta do ano de 1800 a 1900, por trás de todas as aparências visíveis no mundo existe um pano de fundo contínuo no cérebro onde a unidade significa coerência. Dessa maneira, se o universo é um todo unificado e coerente, a existência da nossa mente pessoal sugere que o pano de fundo do universo é mental. Então, segundo Jung, o nosso pensamento consciente é baseado em uma emanação de formas pensadas em um plano de fundo de potencialidades, a partir de um reino não pessoal, isto é, cósmico, tá? Nesse contexto, as imagens existentes em nossa consciência são manifestações das formas puras de informação, onde o ser humano é guiado por uma imagem interior da sua mente. E a realidade
é o resultado da mente agindo na potencialidade cósmica, tá? Em nossas mentes, as formas cósmicas aparecem como pensamentos e na realidade física, elas aparecem como estruturas materiais, onde as duas derivam da mesma fonte cósmica. Daí a gente vai buscar isso quando Deus nos cria, né? A gente entende que a nossa mente, ela atua em nossos pensamentos, né? Isso na forma cósmica, né? Na forma de Deus. E na realidade física, elas aparecem como estruturas materiais, né? Onde essas duas se derivam da mesma fonte, certo? Do mesmo Criador. As sincronicidades pertencem a um reino oculto, abstrato e mais fundamental do mundo onde estamos conectados com o reino não material do universo, no qual podemos encontrar o potencial infinito. E aqui, gente, a gente tem o seguinte: nós somos criados exatamente, e quando estamos aqui no plano da matéria, nós recebemos alguns insights, e esse é o meio de comunicação que o mundo abstrato, que ele diz sobre reino oculto, onde se conecta com um mundo, né, não material, que pertence ao universo, né? E aonde a gente encontra então o potencial infinito, né? Porque nós transcendemos daqui, da matéria. As coincidências aparentes podem ter um significado importante para os indivíduos que buscam respostas para as questões particulares da vida, porque elas refletem a intenção e a direção da mente cósmica naquele momento. Então, mais uma vez dizendo, né? Enquanto estamos aqui encarnados, às vezes as coincidências que nós intitulamos como coincidências e que são aparentes, elas têm um significado realmente muito importante, mas trazendo para o lado, vamos dizer, espiritual, a gente entende que coincidências não existem, né? Elas, na verdade, são o meio de comunicação que o mundo espiritual, esse mundo abstrato, né, esse reino cósmico, ele atua para que a gente também possa entender as mensagens. É uma verdadeira interatividade que nós temos, né, que esses dois mundos têm, tá? E assim, a sincronicidade é uma manifestação de ordem universal e exibe uma natureza transcendental e sobrenatural. Por que é uma manifestação de ordem universal? Porque é justamente aquilo que eu tinha dito, né? Aonde o cosmos, aonde a gente recebe ali alguns insights que são intuídos através da manifestação da espiritualidade e exibe realmente uma natureza transcendental, porque ela transcende o mundo espiritual, o cosmos, para com a matéria que nós aqui hoje somos. Então isso torna-se sobrenatural, tá? O termo transcendental na física quântica refere-se a objetos quânticos que são ondas de probabilidade, potenciais transcendentes, que existem fora do espaço e do tempo, mas que podem afetar a realidade que vemos. Assim, as sincronicidades são uma ponte que liga a mente à matéria, né? E aí a gente entende que essas probabilidades, elas são transcendentes porque elas existem fora do nosso espaço da terceira dimensão, aonde não existe tempo e nem espaço, né? Aonde não se identifica o tempo e espaço.
E assim afeta sim a realidade que nós somos aqui na matéria, né? E essa sincronicidade é esse meio de comunicação, é essa ponte que liga a mente à matéria, tá? A mente universal à matéria, tá? Na teoria quântica, encontramos fluxos de tempo movendo-se simetricamente para frente e para trás, sem distinção entre o espaço, o passado e o futuro, justamente porque não há a localidade, né? Não tem passado, não tem futuro, não tem. Existe aquilo que está acontecendo naquele momento, tá? A sincronicidade parece funcionar da mesma maneira, onde eventos futuros podem ser percebidos no presente. Então, muitos de nós têm essa percepção de algo que vai acontecer. Não sabemos necessariamente dizer o que, né? Isso seria um caso raro de premonições, mas funciona dessa maneira sim, né? Onde a gente tem essas probabilidades de acontecimento, tá? A não localidade da teoria quântica liga-se à sincronicidade e à medida que conecta a consciência de objetos ou eventos fora da percepção por meios não causais. A ação à distância da teoria quântica, em que objetos se comunicam instantaneamente mais rápido que a velocidade da luz, relaciona-se então à sincronicidade em seu potencial de comunicação instantânea entre um pensamento e um evento externo correspondente, tá? Esse é a interatividade aí que existe. No mundo da teoria quântica, as nossas noções mais fundamentais sobre a realidade se desintegram, mas os fundamentos da sincronicidade começam a fazer sentido. Na visão do mundo mecanicista atual, o princípio de causa e efeito compõe a realidade que vemos, porém o mecanismo de causa e efeito é uma norma cultural, uma maneira de organizar as nossas ideias e de estruturar assim as nossas vidas. E para entender a sincronicidade, a noção de causa e efeito deve ser deixada para trás, já que ela é um princípio de conexão acasual. Entrando no Unus Mundus, né? Há uma união entre os eventos internos, sonhos, ideias, pensamentos e a imaginação, e o mundo externo da existência tangível. A sincronicidade é um momento de unus mundus, onde o mundo interior, o espiritual, se encontra o mundo exterior ou material. Jung descobriu que as sincronicidades tendem a ocorrer quando estamos em estado de abertura, a consciência intensificada. As sincronicidades também chegam a nós através dos sonhos, onde, segundo Jung, eles contêm dentro de si o seu próprio significado e as suas imagens e ideias. Não podem ser explicados apenas em termos de memórias, pois muitas pessoas têm experiências no mundo exterior de forma significativa, mas não causal, que se relacionam com seus sonhos. Atualmente, muita pesquisa está sendo direcionada para a teoria do campo, como a teoria do campo unificado, o universo holográfico, a física da consciência e seu impacto nas supercordas e também na teoria do campo mórfico. Então tem bastante enfim, todas essas teorias têm um denominador comum
unificado, onde os eventos assim, como as sincronicidades, são atraídas por semelhanças na vibração. À medida que elevamos nossas vibrações, não apenas nos tornamos mais conscientes das sincronicidades em nossas vidas, mas nos tornamos criadores de um campo mais elevado de significado. O mundo visível é resultado do nosso estado interior. E mudar o mundo começa com a escolha consciente dos nossos pensamentos, sentimentos, intenções, pois cada um de nós é um com a mente cósmica. Então, gente, aqui ele deixa bem claro, né, que a sincronicidade, na verdade, a vista aqui da física quântica, explica todas as possibilidades e probabilidades onde isso acontece nesse espaço da não localidade. Mas trazendo para o nosso fechamento aqui dessa aula, nós trazemos as sincronicidades como a interatividade do mundo cósmico, ou seja, do mundo espiritual, interagindo conosco aqui no mundo da matéria, né? E eles têm várias maneiras de se comunicar conosco, através de símbolos, de objetos, de pessoas, né? Onde a gente às vezes identifica como coincidência, mas coincidências, se a gente for ver, não existe. O que existe é o encontro dessas ideias, aonde nós estamos receptivos a uma mensagem sendo enviada. E essa mensagem, então, nos conecta através justamente das sincronicidades, tá bom? Então, mais uma vez dizendo que o mundo visível é resultado do nosso estado interior. Então, e mudar o mundo começa justamente com a escolha consciente dos nossos pensamentos. Aquilo que eu quero está na escolha do pensamento consciente daquilo que eu realmente quero, verdadeiramente quero, né? Então, eu transformo isso em sentimento, em intenção, né? Porque nós estamos unidos, né, com a mente cósmica. Então, se realmente existir a probabilidade disso acontecer, irá acontecer justamente pela mudança de comportamento nosso, desse mundo da nossa consciência. Expandir a nossa consciência faz parte total de nós interagirmos com o mundo cósmico, o mundo da espiritualidade. E assim é, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Tem ali muitos dados históricos e a gente busca através justamente da história para que a gente possa unir aí a ciência, a história e a questão do cosmos, que para a física quântica identifica como sendo cosmos, mas que a gente sabe que existe a interferência aí de algo ou de uma energia muito maior daquilo que a gente pode compreender, tá bom, gente? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, caso vocês queiram comentar algo, deixem aí os seus likes, tá? Compartilhem essa aula para aqueles que vêm à sua mente, que estão interessados em aprofundar esse olhar da visão das sincronicidades e estejam conosco nas próximas aulas, tá bom? Beijo grande no seu coração e gratidão por estar conosco. Tchau, tchau.